Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse. Capítulo de número 5. Livro do Apocalipse. Capítulo de número 5. Glória. Livro do Apocalipse. Capítulo de número 5. Versículo de número 1 a seguir. Enquanto você encontra o texto, eu quero glorificar o Senhor por poder, por mais uma vez, assumir esta tribuna e poder fazer menções ao nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, confesso aos irmãos que eu não estou muito bem, né? Eu passei a madrugada um pouco enfermo. Pela manhã ali tomei um remédio, fui dormir, acordei quase agora. Glória a Deus, fui arrebatado ao terceiro céu. Glória a Deus, mas ainda continuo um pouco enfermo, um pouco de dor, mas seja feita a vontade do Senhor Jesus. Quem encontrou o texto, diga: o céu é o meu lugar. Glória a Deus. Quem tem certeza que o céu é o seu lugar, diga: eu vou morar no céu. Glória a Deus. Versículo de número 1 está escrito: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e vi que estava sentado no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 selos, que são 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. Então veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Pode se assentar. Glória. Glória. Queridos irmãos, o texto que lemos é um texto bem conhecido. É um texto que nós temos por base tudo aquilo que Cristo veio fundamentar no seu ministério terreno. Aqui este livro não é apenas um livro qualquer. Este livro aqui é a história da humanidade. Este livro aqui vai tratar acerca da minha e da sua história, e de todos aqueles que virão após nós, e todos aqueles também que vieram antes de nós. Mas antes de nos atermos ao texto, devemos conhecer quem é que está vivenciando este texto. Todos nós que aqui estamos já ouvimos falar acerca de João. João é aquele que se destaca, aquele que se demonstra mais proximidade de Cristo. João, entre todos os discípulos, é o único que vai ver Cristo em 4 aspectos. O primeiro aspecto que João vai ver Cristo é o que todos viram em seu ministério de 3 anos e meio. O primeiro aspecto que João vai ver Cristo é o aspecto do verbo que se encarna no ventre de Maria e vem à terra para dar oportunidade à humanidade. O segundo aspecto é o Cristo transfigurado no Monte Tabor, a qual poucos puderam ver, e entre os poucos João estava presente. A terceira ou o terceiro aspecto que João vai ver a este Cristo é o Cristo ressurreto. Depois da ressurreição, João vai ter a dádiva de ver o Cristo e crer no Cristo que disse que morreria na sexta,
mas ressuscitaria no domingo. Ainda que entre eles um por nome de Tomé não acreditava ao ponto de dizer: eu só acredito se eu tocar na mão dele. João, mesmo não tocando, acreditava que ele estava vivo. E por isso o próprio Cristo disse: bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas creram que eu vivo. A quarta forma que Cristo, ou que João vai ver a Cristo, é o livro do Apocalipse que vai nos descrever. É a forma glorificada. E esta forma que João vai ver é uma promessa que Cristo faz a João, dizendo que muitos não conheceriam a morte antes de vê-lo em glória. João é um dos que pertence a esta promessa. Cristo morre na sexta, ressuscita no domingo, termina seu ministério terreno e, terminando, começa o livro de Atos. O livro de Atos começa no capítulo 2. Todos são cheios do Espírito Santo de Deus e começam a fazer o ide do Senhor, estabelecer o reino de Deus na terra, a saber que chega um certo ponto que cada um vai ser direcionado para uma região. João é aquele que vai ocupar a região de Éfeso, cuidando da Ásia Menor. João é aquele que vai instruir a cidade de Éfeso. Estando na cidade de Éfeso, João começa agora a criar raízes na cidade de Éfeso, para que um povo tenha raiz para com Deus. Só que o tempo passa e neste período vai se levantar Domiciliano, e Domiciliano vai dizer em seu próprio coração e seu entendimento que ele era um Deus e devia ser adorado como uma divindade, deveria ser reverenciado como um Deus, ao ponto de começar a estabelecer altares em cidades, e uma delas se chama Éfeso. Não só um altar, mas a história diz que ele também vai implantar um tabernáculo, um lugar de adoração, aonde todos deveriam entregar a ele incenso, adoração, perfume, dizer que ele era o Senhor. Só que a mesma história diz que neste período ele começa a perseguir os cristãos que não o declaravam como Senhor de suas almas. João é um deles. A história diz que João vai passar pela cidade e vai ter um dos altares a qual todos que passavam deveriam se prostrar. João não se prostra, e aquilo vai chamar a atenção das pessoas que estavam em torno daquele acontecimento, ao ponto de irem até a este homem e dizer: olha, João não se prostra a você. João agora vai ser preso, levado a Domiciliano. Quando ele chega a Domiciliano, Domiciliano vai fazer uma proposta a João, dizendo: olha, João, se você me adorar, fica tranquilo, você vai levar sua vida tranquila, seu ministério vai continuar como um ministério qualquer, sua obra vai continuar como uma obra qualquer. O ponto, João, que você precisa me adorar, sua vida vai ser a mesma. João olha para ele e diz: eu não vou te adorar, o único que é digno de ser adorado é o meu Senhor. Olha para cá, porque o que João está vivenciando é algo solo, ele não está presencial à igreja, porque segundo a história João é o último apóstolo, e segundo a história João já tem 90 anos de idade. Então no escondido, João poderia cobrir aquilo que ia fazer e dizer: ninguém está vendo, ninguém vai saber, ninguém vai ter menção daquilo que estou fazendo. Mas João entendia que o ministério não é feito perante homens, que o ministério não é feito perante as vistas daqueles que veem, mas o ministério também é feito no oculto, aonde o homem não vê, a mulher não vê, o pastor não vê, o líder não vê. O ministério não é feito aonde tem homens apenas, mas o ministério é feito aonde aquele que tem os olhos como chama de fogo resplandece em visão e onisciência, conhecendo tudo e todas as coisas. Pastor, o que é isso? É João nos ensinando que o que nós fazemos na frente dos homens também devemos fazer na frente do próprio Deus, porque alguém acha que fazer algo e esconder do homem está se escondendo de Deus. Ninguém consegue se esconder de Deus.
pastor, na onde? Lembra de Adão e Eva no jardim do Éden, se esconderam, e Deus diz: o que vocês estão fazendo? É que nós estamos nus. Deus diz: eu já sabia, eu já conhecia. E alguém diz: agora vai embora do Éden, nunca mais vai ter oportunidade. Aí Deus diz: eu estou colocando para fora, mas eu vou vestir vocês, eu vou dar direção para vocês, porque eu sou um Deus de oportunidade. João agora é levado a um tacho de óleo fervente. Uma multidão é formada e todos gritam dizendo: João morreu, João morreu. Só que a mesma história diz que uma mão começou a se levantar, a outra mão começou a se levantar, e os mesmos que disseram que João morreu, foi os mesmos que tiveram de gritar: João está vivo. Pastor, não entendi. Isso fala do seu ministério, porque talvez alguém já colocou a data de validade para acabar. Talvez alguém disse: nunca mais vai cantar, nunca mais vai pregar, nunca mais vai viver as promessas. E Deus está dizendo: eu tenho coisas novas. Pastor, o que é isso? É aquele que disse: nunca mais vai louvar, ainda vai sentar para ouvir você louvar e dizer: seu louvor toca na minha alma, transforma o meu espírito. Pastor, o que é isso? É aqueles que disseram: seu ministério vai morrer, serão os mesmos a dizer: ora por mim, jejua por mim, pois eu vejo a imagem e semelhança de Cristo na sua vida. Domiciliano agora vai dizer que João é um Deus, pois eles tinham essa crença de deuses. Aí ele diz: já que eu não posso te matar, eu vou te jogar dentro de uma ilha, e nunca mais você vai sair de lá. Já que eu não posso te matar no momento presente, eu vou te matar aos poucos. Primeiro, eu vou cortar todas as alianças que você tem. Segundo, nunca mais você vai saber de ministério, João. Terceiro, nunca mais você vai pregar para ninguém. Só que olha para cá, a ilha que João está sendo colocado se chama Patmos. Como é que é o nome da ilha? Fala para esse irmão: se não fosse João, ninguém ia conhecer essa ilha. Pastor, o que é isso? É o texto nos ensinando que não é um ambiente que me faz crescer, sou eu que trago crescimento ao ambiente. Pastor, o que é isso? É o texto nos ensinando que não é um ambiente que vai me movimentar, mas sou eu que vou movimentar o ambiente. Pastor, como assim? Talvez você vai chegar em lugares que estarão escassos prosperamente, estarão feitos e sem nenhuma prosperidade, mas quando você chegar nesse ambiente, o ambiente começará a prosperar. Pastor, o que é isso? A ilha de Patmos não é nada sem João, porque quem faz o ambiente não é a ilha, mas é aquele que carrega a imagem do Criador. Pastor, o que é isso? É o que está escrito: aonde pisar a planta do seu pé, a terra será abençoada. Vou descer mais um pouco para você dar glória. Talvez alguém vai dizer: ninguém nunca deu certo aqui, mas você vai dizer: eu sou diferente, porque carrego a presença do eterno. Talvez alguém vai dizer: ninguém nunca prosperou nesse comércio, nessa região, mas Deus está dizendo: com você eu vou fazer como Isaac, em um ano de seca vai colher infinitamente mais. Uma mão levantada é pouco, irmão. Eu estou profetizando para alguém que talvez está em um ambiente difícil, em um ambiente de caos, e alguém diz: abandona, larga, deixa, vai embora, e o céu está dizendo: permanece, porque quem é fiel no pouco, eu coloco sobre o muito.
João está na ilha chamada Pátimos, e todas as amizades na horizontal são cortadas. E Domiciano vai dizer: nunca mais você vai falar desse Jesus. Mas quando todas as amizades da horizontal são cortadas, apareceu uma da vertical. E essa aparece sem marcar data, sem mandar mensagem, sem dizer dia. Quem é que aparece? O próprio Cristo. E quando ele aparece, ele começa se apresentando: eu sou Alfa, eu sou Ômega. Pastor, não entendi. A primeira apresentação de Jesus para João é: eu sou o começo e eu sou o final. Pastor, por que ele se apresenta assim? Porque Domiciliano disse: é o ponto final. Aí Jesus está dizendo: João, não existe final se eu não decretar, porque eu sou o começo, mas também sou o fim de todas as coisas. Pastor, o que é isso? É Deus, o Cristo, dizendo para João: estou apagando o ponto final, colocando uma vírgula, respira, porque a história continua. João, e ele vai dizer: e eu ouvi uma voz do que estava à destra. Estava na onde? Estava na onde, irmão? Alguém consegue ver alguém à sua destra? Ninguém tem retrovisor aqui não, né, irmão? Não consegue. Mas João está dizendo: eu não estava vendo, mas mesmo assim a voz dele estava falando e trabalhando ao meu respeito. Pastor, não entendi, porque você não precisa ver para o céu mostrar que ele está trabalhando. Porque a gente às vezes se apega à mesma crença dos que não servem ao céu. Eu só creio se eu ver, porque talvez a instância, o período de demora nos faz criar cascas difíceis de crer naquilo que não vemos. Mas aí nossa base, firmamento é a fé. Não vemos, mas cremos. O que é isso? Eu não estou vendo, mas eu sei que ele já fez. Eu não estou vendo, mas eu sei que ele vai libertar. Eu não estou vendo, mas eu sei que ele vai quebrar o coração de pedra. Eu não estou vendo, mas eu creio que a tenda vai se alagar no período certo. Eu não estou vendo, mas eu creio que eu vou prosperar. Eu não estou vendo, mas eu creio que ainda verei o surdo falar, o surdo ouvir, o mudo falar, o cego enxergar. Eu não estou vendo, mas eu ainda creio no avivamento para esse século. Eu não estou vendo, mas ainda creio que a igreja vai ser nomeada para aqueles que não crê, verão e dirão: o Senhor é neste lugar. Pastor, o que é isso? É o céu dizendo: hoje eu vim aquecer sua fé, acender a fornalha e te dizer: você não está vendo, mas a minha mão te guarda, mas a minha mão te livra, mas a minha mão te protege, mas a minha mão te sonda, mas a minha mão te direciona. Pastor, mas eu não vi nada essa semana. Talvez você não olhou do lado de fora. Como assim, pastor? Pessoas morreram, pessoas foram atropeladas, pessoas foram assaltadas, e você está intacta. Não, pastor, isso é sorte. Nunca foi sorte, sempre foi uma mão dizendo: aquele que habita no meu esconderijo, a sombra do Onipotente descansará. Me ajude a pregar, irmão. Fala para esse irmão: você não está vendo, mas o culto de ação de graça já está sendo preparado. João não está vendo. E a última visão, ou penúltima, que João vai ter de Cristo é a da crucificação. Um Cristo coroado com coroa de espinho, furada a sua lateral, furada as suas mãos, furado os seus pés. Quando João ouve a voz, ele diz: agora eu vou olhar. E
talvez o pensamento de João ele ainda está ferido, ele ainda está machucado. Mas quando João olha, João diz, não é a mesma visão. Porque João, ele não está mais igual. João, o que mudou nele? Primeiro, seu cabelo é como a lã branca. Oh glória, não fala de velhice, mas fala de eternidade. Um Cristo que não muda e não mudará, e será o mesmo eternamente. Segundo, João, o que você viu? Os olhos, era como João, como chama de fogo. João, o que você viu mais? A roupa dele era como a roupa de linho fino. Fala de alguém que tem autoridade. João, você viu mais o que? Na boca dele saiu uma espada de 2 gumes, que fala sobre o poder da palavra, que é poderosa para trazer vida ao morto, avivar o frio, trazer esperança ao que não tem esperança, libertar o opressivo, curar o doente, levantar o caído. João, o que você viu mais? Eu olhei, e quando eu olhei, eu vi os pés dele, eram como chama, ou latão reluzente passado na fornalha. Ô João, e o rosto como era? Era como um sol resplandecente, que fala da sua glória na totalidade. Ô João, o que você viu mais? Eu vi, e ele estava andando no meio dos 7 castiçais. João, o que é os 7 castiçais? Ele me revelou. E quando ele me revelou, ele disse que os 7 castiçais são as 7 igrejas. João, depois que você olhou, o que ele falou para você? Ele disse, João, eu estava morto, mas hoje estou vivo para todos sempre, amém e ponto final. João, o que ele disse mais? Ele disse que tinha a chave da morte, a chave do inferno. João, o que ele disse mais? Ele mandou começar a escrever para as igrejas, porque primeiro, quando João começa a escrever para as igrejas, João vai perceber que 5 delas tinham grandes problemas, e entre as 5, uma era dele. A que dizia que amava, não amava mais, Éfeso. Uma dizia que era santa, mas não tinha mais santidade nenhuma. Outra dizia que era fervorosa, mas não era quente nem fria, era morna. Mas o que me chama a atenção, que no meio de algumas com problemas, uma se destaca, e o céu olha para ela e diz, você é pobre financeiramente, mas é rica espiritualmente. Olha para cá, porque Dom Miciliano disse, nunca mais João vai pregar, nunca mais João vai fazer o quê, irmão? Aqui não é o templo que nós vivemos de tecnologia, aonde eu prego aqui e diversas pessoas conseguem ouvir. João vai ter uma experiência de ao mesmo tempo pregar para 7 igrejas. Fala para esse irmão, sua chamada não vai parar. Glória. Domiciano disse, nunca mais prega. Aí Jesus diz, João, nunca não existe para mim, João. Você vai pregar e vai ser diferente. Não vai precisar de esboço, introdução. Eu vou falar, você escreve. O que você escrever é o que eu falei, e está assinado e ponto final. Eu vim pregar para alguém nessa noite, e a palavra é, sua chamada não acabou, seu ministério não acabou. Ó glória, o céu está dizendo, você ainda vai além. Pastor, o que é isso? É o céu gritando, dizendo, eu vim te despertar hoje, te dar um saculejão e dizer, sacode a poeira, levanta e prossiga. Pastor, o que é isso? É o céu dizendo, você vai continuar pregando, você vai continuar cantando, você vai continuar evangelizando, você vai continuar fazendo id. É o céu dizendo, você não vai parar. Mas a palavra que desce nessa noite é, prossiga, o céu é o limite.
João termina a 7ª carta. E quando ele termina, começa o capítulo 4. E o capítulo 4 começa assim, ó. E depois dessas coisas, olhei e vi uma porta aberta no céu. Olha para cá, porque o texto começa nos dando um destaque. Ele começa dizendo, e depois. Sabe o que João está dizendo? Depois dessas coisas, depois do que, João? Depois que a porta fechou, depois que disseram que nunca mais eu ia pregar, depois que as alianças foram cortadas, depois que a acusação na prisão foi dada, depois que alguém disse que nunca mais eu sairia dessa prisão e morreria aqui, eu resolvi olhar para o céu. Olha para cá, irmão, porque Jesus não falou nada com João no versículo 1. Jesus não disse, olha para o céu, João. Aqui é uma decisão única do próprio João dizendo, eu não vou ficar olhando para o problema, mas agora eu vou olhar para a solução. Pastor, o que é isso? João está aprisionado. Ele poderia olhar para os prisioneiros, para portas, para as feras, mas ele diz, eu já vi tudo isso, mas agora eu vou olhar para onde vem o meu reforço. Pastor, o que é isso? É João nos ensinando, para de se amarrar às dores e crises. Está na hora de parar de olhar para este problema e começar a olhar um pouquinho mais para quem pode resolver este problema. A voz não diz, João, olha para o céu, mas algo ardeu dentro do coração de João, que para sair daquele momento difícil, a única direção não só era, mas continua sendo olhar para o céu. Pastor, o que você veio pregar nessa noite? Eu vim pregar para alguém parar de se grudar a este problema, porque esse problema está te matando, essa crise está te detonando. Tem gente que não ora mais por causa do problema, tem gente que não crê mais por causa do problema, tem gente que não quer cultuar mais por causa do problema, tem gente que não quer dar mais a paz por causa do problema. Aí Deus está dizendo, a solução é você parar de olhar para o problema e começar a olhar para o céu. Ô João, olha para o céu, João. Por quê? Porque todas as portas já estão fechadas, João. Aí João disse, quando eu olhei, tinha uma porta. João, todas as da terra estavam fechadas, João estava. Mas quando você olhou para o céu, João, o céu não imita a terra, a porta do céu continuava. Olha para cá, porque João não disse, quando eu comecei a olhar, a porta começou a se abrir. Não, ele disse, quando eu olhei, ela já estava. Era um desejo que tinha no coração de João. João não sabia, mas já estava concretizado. Pastor, o que é isso? É o céu dizendo, você está orando, mas já está preparado há muito tempo. Você está buscando, mas já está em perfeito estado há muito tempo. Pastor, e o que é que falta para mim viver? Olhar para o céu, olhar para o céu. O salmista disse isso, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. João olhou para o céu, e quando ele olha para o céu, ele vai ver uma porta. Era o céu dizendo, João, todas as portas da terra podem se fechar, mas o céu continua. Oh, irmão, olha para cá. O homem tem poder de fechar a porta da terra, o diabo tem poder de fechar a porta da terra. Agora eu quero ver ter poder para fechar a porta do céu. João olhou, e a perspectiva que ele tinha de porta fechada na terra não é a mesma do céu.
Porque o céu não vai como o mundo vai. O céu anda na contramão do mundo. Aí João disse, eu olhei e eu vi uma. Fala para esse irmão, não era muitas, era uma só. Porque muita gente quer muitas portas. E o céu não precisa te dar muitas portas. O céu precisa te apresentar uma só. Porque o céu não coloca ninguém em dúvida. Porque se o céu te apresentar duas, você ficará em dúvida de qual entrar. Mas o céu está dizendo, eu apresento uma. Jesus pregou dizendo, vocês não precisam de muitas. Vocês precisam de uma porta. Por quê? Porque eu sou a porta. É o céu dizendo o que você precisa está em uma porta. Pastor, o que é isso? Alguém procura felicidade em casamento, em relacionamento, em bebidas, em mulheres, em prostituição. E o céu está dizendo, a felicidade genuína não está em muitas portas, mas está na única porta que abre quando todas as outras se fecham. Pastor, qual é o exemplo? Você lembra quando você estava no mundo? Todo mundo fechava a porta e dizia, isso aí vai ser sempre um bêbado, um alcoólatra, um viciado, um perdido, um largado. Vai ser a perturbância da família. Enquanto todas as portas da terra estavam fechadas, a do céu estava gritando dizendo, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vim pregar para alguém e dizer, a porta continua aberta, o acesso não é pago com dinheiro, pois já foi pago com sangue carmesí. Pastor, se a porta está aberta, o que é que falta você acessar, você entrar, você se adequar? Fala para esse irmão, a porta já está aberta. Se fosse um janeiro profético, irmão, eu não profetizaria que a porta vai abrir. Eu profetizaria que a porta já está aberta. João disse, a porta já estava aberta. Aí ele recebe um convite. E esse convite aqui é melhor do que ir para o Burger King, irmão. Pastor, que convite é esse? É melhor do que ir para a praia. Pastor, que convite é esse? É para entrar na sala do trono. A voz ecoa dizendo, João, vem. Aí João reconhece a voz, ele vai entrar. Quando ele entra, ele vê um trono. Não, ele vê o trono, imutável, impecável, imutável. Pastor, o que é isso? Ele vai ver o trono de Deus. E quando ele começa a olhar para o trono de Deus, ele vai dizer, e quando eu comecei a olhar para o trono, eu vi que saíam raios, vozes, trovões, e tinha fogo no trono dele. Fala para esse irmão, o céu é barulhento. Se não gosta de barulho, o céu não é seu lugar, porque no céu tem barulho. Aí João vai dizer, e eu comecei a olhar os detalhes, e quando eu comecei a olhar, eu vi 24 anciões com suas coroas de ouros, e quando eu comecei a olhar mais um pouco, eu vi 4 seres viventes. Continuei olhando para eles, e daqui a pouco um começou a dizer, santo, 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 santo. Aí um disse, é o Todo-Poderoso. O outro disse que era, o outro disse que é, e o outro disse que há de vir. Olha para cá. Aí vai dizer, e não cessavam nem de dia nem de noite em dizer, santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso. Desculpa, irmão, mas você tem preguiça de dar glória em 1 hora de culto. O céu não está preparado para essa sua vivência. O céu é 24 horas dizendo, aí os anciões olharam e disseram, não vou deixar vocês adorar sozinhos. Pegaram as coroas,
jogaram no chão e começaram a dizer: olha para cá. Os anciões pegam aquilo que é mais valioso, a coroa de ouro, e joga no chão e começa a dizer: por quê, pastor? Porque o mais valioso não era a coroa de ouro. O texto não diz que foi uma entrega mútua, junta, todos lançaram. Mas talvez se um começa a lançar no chão, o outro começa a perguntar: está jogando por que o seu mais precioso no chão? Aí um começa a dizer, talvez da minha mente pequena de pregador, começa a dizer: porque o mais valioso não é o que eu carrego aqui em cima, mas é o que está assentado no trono. Olha para cá, irmão, para você entender uma coisa: Deus não pede adoração de igreja. Deus não pede para ninguém dar glória. Quem pede para alguém dar glória é pregador, pastor, dirigente de culto. O céu não precisa pedir, porque quem entende o valor do que está sentado no trono age naturalmente, dizendo: santo, santo, santo. Talvez a sua adoração está estipulada a um louvor que você conheça, a um pregador que você goste, a uma oração que te toca, mas o trono de Deus não precisa de ninguém pregar, pois a sua majestade pura me faz entender que Ele é santo, 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 santo. Eu não preciso de ninguém me estimular dizendo da glória, irmão, tá aleluia, irmão, não, porque quem entende o preço do Calvário, o Deus que está à destra de Deus Pai, age naturalmente. Tem alguém hoje para dizer santo? Oh glória, oh glória. O salmista diz que o trono dele começa a se movimentar na oração e adoração de uma igreja. Pastor, o que é isso? É o céu nos ensinando. Não há motivação para que nós venhamos procurá-las para dizer que Ele é santo. Ele é santo, eu gostando. Ele é santo, alguém pregando ou não pregando. Ele é santo, alguém cantando ou não cantando. Ele é santo, alguém orando ou não orando. É a essência dele. E se você não adorar, o céu está adorando 24 horas, dizendo: santo, santo, oh Kadosh, 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 Elohim Adonai. Está na hora da gente pegar, irmão, aquilo que é mais valioso para a gente, jogar no chão e entender que quem está sentado no trono é dono daquilo que é mais valioso para você. Pastor, como assim? Talvez para alguém o seu mais valioso é a sua oratória, a sua pregação. Joga no chão, irmão, porque Ele está na casa. Talvez para alguém a sua ética, os seus valores são maior para o seu essencial. Mas está na hora de nós entendermos que quando Ele está sentado no trono, não existe grande, não existe pequeno, não existe quem ganha mais, quem ganha menos, não existe pobre, não existe rico, não existe negro, não existe branco. Existe o quê? O que Jesus disse para a samaritana: o céu está procurando verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito. E espírito é tudo que eu não vejo, é tudo que eu não toco, e em verdade.
João disse, e eu continuei olhando. E quando eu comecei a olhar, aí começa o capítulo 5. João disse que um dos anciões, um anjo forte, bradou dizendo: quem é digno de abrir este livro e desatar seus 7 selos? Aí ele disse: ninguém na terra, ninguém debaixo da terra, e não há ninguém no céu. Primeiro, por que não há ninguém na terra? Porque Jesus não estava mais nela. Porque não há ninguém debaixo da terra? Porque ele já tinha vencido o diabo e a morte. Por que não há ninguém no céu? Pois ele estava em uma transição da terra para o céu. Então não há ninguém digno, porque se olhasse para a terra e voltasse no tempo, a pergunta é: quem é digno? Noé não é digno, Abraão não é digno, o homem segundo o coração de Deus, Davi, não é digno, os profetas Isaías, Jeremias, Amós, Abacuque, não é digno. Novo Testamento andaram com ele, eram íntimos. João não é digno, Mateus não, Marcos não. E o apóstolo mais forte do Novo Testamento em palavra, Paulo, não é digno. Aí João começa a chorar. Por que João está chorando? Porque aqui está falando do projeto da humanidade. Se ninguém abre o livro, o projeto de salvação estava perdido, e as nossas almas estavam em direção ao abismo eterno. João está chorando, e quando ele começa a chorar muito, e olha para cá, porque João não está chorando por si só, João está chorando pelas almas de outras pessoas. E isso falta hoje em nosso meio. Sofrer com os que sofrem, padecer com os que padecem, e se alegrar com os que se alegram. João está sofrendo, chorando, mas o mesmo ancião vai tocar a ele e dizer: não chores. E normalmente, para eu mandar alguém parar de chorar, eu apresento primeiro a solução. Só que o ancião não apresenta primeiro a solução. Primeiro ele diz: para de. Aí ele diz: eis aí, ó, o leão da tribo de Judá. Chegou, João, o mais aguardado, João. Quem chegou? O pregador? Não. Quem chegou? Quem canta? Não. Quem chegou? Quem prega? Não. Chegou o leão da tribo de Judá, que venceu, venceu, venceu. Pastor, o que é isso? O que ele venceu? Primeiro, venceu a morte no seu nascimento. Segundo, venceu a morte no cenáculo. Terceiro, venceu a morte no deserto. Quarto, venceu o sistema. Quinto, venceu Herodes. Sexto, venceu os romanos. Sétimo, venceu Anás. Oitavo, venceu Caifás. Nono, venceu o inferno. Décimo, venceu a morte. E Paulo gritou: ó morte, aonde está seu aguilhão? Pois trajada foi a batalha na cruz do Calvário, mas ele venceu.
Para terminarmos, fala para esse irmão, ele venceu. Ah, irmão, você não falou não, fala para ele venceu. Para a gente terminar, diz que agora João virou, e quando João virou, ele quer ver um leão. Ele quer ver o quê? Ele quer ver o quê, irmão? Mas ele diz, quando eu virei para olhar, eu vi um cordeiro, como se tivesse sido, as marcas da cruz ainda estavam no cordeiro. Aí João diz, mas não é como todo cordeiro que eu vi ser imolado ao matadouro. João diz, quando eu olhei, ele tinha vários olhos, ou 7 olhos, e 7 chifres. Primeiro, os chifres falam do seu poder. João estava dizendo, não é o mesmo cordeiro, porque agora ele é todo poderoso. Segundo, fala dos olhos, que falam da sua onisciência. O salmista disse, antes que eu falasse, ele já sabia o que eu ia falar, porque ele tem poder antes de nós orarmos para cumprir quando oramos. Aí João vai dizer, e ele foi e tomou o livro. O que ele fez? O que ele fez, irmão? Fala para esse irmão, o livro agora está na mão do cordeiro. E se o livro é a sua e a minha história, ela não está fora de controle, porque ela está na mão do cordeiro. Pastor, o que é isso? É o céu dizendo, pode ter guerra, rumores de guerra, mas o controle está na minha mão. Pode ouvir hostes e hostilidades, mas o controle continua aqui. Não, pastor, mas o presidente perdeu a direção, mas o controle continua na mão do cordeiro. Não, pastor, mas alguém desviou. Desviado ou não desviado, o controle continua na mão do cordeiro. E agora eu termino. E agora surgiu um novo cântico no céu. Os anciões e os seres viventes começaram a cantar e dizer, Santo, 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 pois é digno de ser adorado, pois comprastes homens, mulheres, e não com ouro, mas pagaste com sangue. Para quê? Para torná-los reis e sacerdotes de seu Pai. Há uma compra aqui. Essa compra aqui é a mesma compra de um escravo. Toda compra de um escravo é somente para ele continuar sendo escravo, continuar nas mesmas funções. Lembra de José? Comprado para se tornar escravo e servo. Mas essa compra aqui não foi para ser escravo. Ele está dizendo, eu estou te comprando escravo, mas para te fazer ser livre. Você é livre para adorar, você é livre para entregar adoração, porque Ele te comprou, não por ouro nem prata, mas pagou com sangue precioso.